A última temporada de Boku no Hero Academia tá terminando de lançar aí nessas últimas semanas, né? Depois de a gente ter tido uma grande e longa despedida de Boku no Hero lá no mangá, finalmente o pessoal que só acompanha o anime aí tá dando a chance de se despedir dos personagens, chorar muito e perceber que você tá ficando velhão, filho. Boku no Hero acabou. Como você vai lidar com isso, hein, Nelson? Como? Me fala aí. É esse tipo de acontecimento que sempre me leva a olhar pra trás e observar as decisões mais acertadas que uma história como Boku no Hero teve. E entre essas decisões, pra mim, uma das mais corajosas, fora o personagem do Endeavor existir na história, seria o personagem do Bakugou. E toda a trama de redenção que esse personagem teve ao longo da história, que facilmente é uma das mais amadas e odiadas da história. Pra todo mundo que conhece Boku no Hero, conhece o Bakugou, não é? É aquele famoso personagem que começa como antagonista chato, é o bullyingzinho do ensino médio, que não gosta do Midoriya, fala uns negócios zoados pro Midoriya, talvez ele tenha falado aí pro Midoriya morrer no primeiro episódio, talvez isso tenha acontecido, mas que lentamente vai tendo um desenvolvimento que muitas pessoas gostam e outras odeiam, principalmente por não pegarem boa parte da importância que esse personagem tem na trama, sempre tendo sido um dos principais, quase como se ele fosse um outro lado da mesma moeda pro Midoriya, muito mais do que você imagina. Enfim, eu sou o Link, eu tenho um canal de animes e eu faço uns vídeos aí de vez em quando. Não esquece, por favor, antes da gente começar, de deixar um like, porque talvez aí isso me ajude a não morrer de fome nos próximos anos e meses. Então, ajuda nós aí, pelo amor de Deus, que a vida é difícil. Enfim, vamos falar sobre o Bakugou, vai. Senta aí e vem comigo. Boku no Hero Academia é um mundo de individualidades. Um mundo onde todo mundo tem poderes em geral. E nesse mundo, Bakugou nasceu como uma criança bem abençoada, né? Uma criança que já nasceu com um poder muito forte. Muitas pessoas já levantavam a moral dele desde que ele era pequeno, falando que ele com certeza poderia ser um herói. Os dois maiores traços de personalidade que o Bakugou tem como criança, que vão moldando ele conforme ele cresce, com certeza absoluta são uma síndrome de protagonista lá no topo. Já coloca aí pra conta uma arrogância também aí, algumas outras coisinhas, e uma admiração muito forte que ele tinha pelo maior herói do mundo, o All Might, que já é uma espécie de paralelo também com o próprio Midoriya, que sempre admirou o All Might, mas diferente do Bakugou, né, que tinha uma síndrome de protagonista, o Midoriya sempre achou que ele não fosse ser ninguém importante. O Bakugou foi um personagem que, como ele foi crescendo, tendo um poder muito forte desde criança, e tendo a moral dele levantada por tudo que tinha ao seu redor, ele sempre acreditou na ideia de que se você é forte, se você pode fazer alguma coisa, você tem que fazer esse alguma coisa, e você tem que ser o melhor, provavelmente. A ideia é como se ele ter um poder transformasse ele em alguém especial, e quanto mais especial ele fosse, melhor ele tinha que ser. Isso até mesmo impacta na forma como, por exemplo, Midoriya e Bakugou viam o personagem do All Might. All Might era o maior herói do mundo. Só que o ponto é que o Midoriya, por exemplo, admirava o All Might porque ele salva pessoas. Bakugou admirava o All Might porque ele sempre ganha suas lutas. Ele nunca perde. Que é o que o melhor tem que fazer, é o que o mais forte deveria fazer. Esses dois personagens são trabalhados desde o começo da história como paralelos. Ambos querem ser o herói número 1, ambos querem entrar na UA, ambos são fãs do All Might, mas tudo isso por razões diferentes. É quase como se Midoriya e o Bakugou representassem dois lados do que é ser um herói. Midoriya representa o lado do herói que quer salvar as pessoas. Ele não se importa com ganhar as lutas, prender os criminosos, tacar medo neles, ele é só um cara que quer salvar pessoas. Enquanto o Bakugou é o cara que se importa só com o lado da vitória. Os heróis são o lado que tem que vencer porque o bem sempre vence, mas ele não se importa com salvar pessoas, ele não se importa com trabalhar em equipe, e isso torna ele um personagem muito mais solitário do que parece desde o começo. Isso é uma coisa que é representada logo desde o começo, quando você vê a história do Bakugou, nessa cena aqui, quando Midoriya criança oferece ajuda pro Bakugou, que tinha tropeçado dentro de um rio. Pro Bakugou, o cara que é o mais forte não pode precisar de ajuda. Precisar de ajuda significa que você é fraco, e significar que você é fraco, significa que você não é o número 1, você não é o mais forte. Quando ele é criança, por exemplo, o Bakugou acha extremamente ofensivo esse fato de que o Midoriya ofereceu ajuda, sendo que ele tem poderes e o Midoriya não. A visão dele, conforme ele vai crescendo no mundo, é essa visão totalmente distorcida e meio idiota, que faz com que ele cresça basicamente num adolescente insuportável pra quando a gente conhece ele no episódio 1. Ele é aquele cara chato que basicamente o Kohei aqui, né, o autor de Boku no Hero, criou ele com uma das maiores coragens da história. Ele apresenta ele como parte dos personagens principais, que é um porre desde o começo. Aquele personagem que ele já foi apresentado com o autor jogando na sua cara. Olha, eu quero que você odeie esse moleque. Olha ele sendo chato com o Midoriya. Olha ele falando algumas coisas horríveis pra ele. E olha ele agora sendo parte da trama principal da história que vai aparecer um monte de vezes. É muito comum que as pessoas comecem a assistir Boku no Hero pensando que o Bakugou vai ser um vilão mais pra frente. Mas não, é a partir daí que ele começa aos poucos a amadurecer.
Uma coisa que é interessante de citar quando a gente tá falando do personagem do Bakugou é que existem dois momentos da vida dele que são cruciais pra você entender o avanço desse personagem. O primeiro deles, como eu já falei, é essa cena aqui, dele recusando ajuda, porque ele não pode ser fraco, então ele não pode precisar de ajuda. Isso já explica boa parte da história e como ela vai se desenvolvendo com ele mais pra frente, mas o momento mais importante pro personagem é esse daqui, quando o Midoriya se joga no meio de um vilão pra tentar salvar ele, mesmo que o Midoriya não tenha poderes. Lembra do que eu tinha falado pra vocês? Se você é forte, se você consegue fazer alguma coisa, então você tem que fazer essa coisa. Agora, por que exatamente o Midoriya foi lá e se jogou pra poder salvar o Bakugou, falando que o corpo dele se mexeu sozinho? Percebam como o Bakugou não consegue exatamente compreender essa lógica. Ele não consegue entender porque o Midoriya arriscaria a própria vida pra salvar dele, sendo que ele claramente não ia conseguir. O Bakugou, em suma, não entende a parte mais importante do que é ser um herói, e é isso que falta pra ele. O ponto é que ele é um personagem que tem uma redenção feita de uma forma decente. A maioria dos anime shonen adoram redimir personagens que são do mal desde o começo, né? Quantas vezes eu já não vi um personagem que é um psicopata maluco e que de repente ele fica bonzinho do nada porque ele perdeu uma luta ou alguém fez um discurso muito bem encaixado no time ali com uma trilha sonora boa e pronto, o vilão desistiu da sua vida de vilão. O Bakugou nunca foi um vilão exatamente, mas ele sempre foi uma pessoa ruim. E o ponto legal é que não existe um discurso aqui que convence ele ou uma derrota na vida dele que muda ele desde o começo. Não, ele começa a mudar aos pouquinhos. Desde o momento que ele entra na UA, as coisas começam a dar errado pra ele. E é a partir daí que ele começa a perceber que parece que o Midoriya tá passando ele, como se faltasse alguma coisa pra ele ser realmente bom. Dentro da primeira temporada, quando ele luta contra o Midoriya ali, né, naquela luta de equipe, ele é o cara que não confia na equipe, ele é o cara que trabalha sozinho, e automaticamente isso meio que já faz ele perder a prova desde o começo. Quando a gente tem a cena do torneio na segunda temporada, Midoriya luta com o Todoroki. E ok, o Midoriya perde a luta, mas ele consegue fazer o Todoroki usar o lado do fogo. O Bakugou não consegue, então mesmo que ele vença, ele ainda se sente deixado pra trás. Durante as lutas de equipe, o Bakugou é o cara que não ganha porque não usa o time. Durante o teste de avaliação pra eles conseguirem uma licença provisória de herói, Midoriya consegue, Todoroki, vários outros personagens conseguem, mas o Bakugou não, porque o foco dele é em derrotar os inimigos e não em salvar as pessoas. Ele é arrogante por muito tempo, mas isso vai começando a sumir desde a primeira temporada. Eu acho que um dos pontos onde o personagem começou a ficar interessante pra mim foi próximo do começo da segunda temporada. Quando a gente começa todo aquele arco do torneio, né, onde o Midoriya luta ali com o Todoroki e tudo mais, né, aquele torneio de classes. Naqueles momentos específicos onde as lutas estão começando e você percebe que o Bakugou tá prestando muita atenção em cada uma das lutas, isso já mostra uma quebra de orgulho muito interessante, porque um personagem orgulhoso que acha que ele é melhor que todo mundo, basicamente confiaria nas suas habilidades e ia pra cima de todos, sem montar nenhuma estratégia. E aqui, a gente tem uma dessas primeiras quebras. Bakugou vai lutar contra Uraraka e todo mundo praticamente já perdeu a fé de que tem alguma chance da Uraraka vencer. Mas quem exatamente não perdeu a fé de que a Uraraka pode vencer a luta se ele vai se lá? O próprio Bakugou. Ele luta com todas as forças dele desde o começo da luta, mostrando que ele não está subestimando ela. E no final da luta a gente realmente vê que se ele tivesse subestimando ela mesmo que um pouco, ele teria sido ultrapassado. A história vai pouco a pouco, né, quase como se fosse o próprio mundo de Boku no Hero, vai mostrando que não, o Bakugou não é especial porque ele tem algum tipo de poder. E isso vai deixando ele cada vez mais frustrado. Ele percebe que toda aquela ideia dele de adolescente, que ele tinha dos 6 até os 12 aninhos de idade, que ele era muito especial e que ele ia ser o número 1 fácil, essa ideia vai sendo completamente destruída e ele passa por aquele momento meio do bebê chorão mesmo, que ele tá sempre com raiva e sempre se esforçando muito, porque ele não é especial e se ele não se esforçar ele vai ser super ultrapassado por todo mundo. Talvez ele nem tenha o que é necessário pra ser um herói ainda. Esse tipo de cenário é tão representado dentro do começo da história que ambos os personagens, o Midoriya e o Bakugou, eles têm até quase como se fosse uma pseudo-frase que é oposta uma à outra, né? O Midoriya tem o salvar para vencer e o Bakugou, ele quer vencer pra salvar. Basicamente, lados opostos da mesma moeda. As coisas realmente começam a mudar quando finalmente o All Might deixa de ser o herói número 1. Tudo isso acontece literalmente porque o Bakugou foi capturado, porque ele não foi forte o suficiente e isso é uma das coisas às quais ele mais remói durante a história. Midoriya basicamente se tornou essa pessoa que consegue utilizar os poderes e que recebeu os poderes do All Might para ser o próximo herói número 1, enquanto o Bakugou literalmente é o cara que fez com que o All Might deixasse de ser um herói. Ele é o cara que fez com que o All Might acabasse. O Bakugou então começa a tentar
trabalhar as coisas que estão faltando nele. E é aí que a história começa a dar pequenos saltos. Quando ele refaz o exame, por exemplo, de licença provisória de herói, ele é obrigado a ter que trabalhar em grupo e aprender a trabalhar com outras pessoas. Existe até mesmo aquela frase que ele fala no meio do exame provisório, né? Se você tá sempre olhando pra cima, você nunca vai olhar pra si mesmo e perceber seus defeitos. Então você nunca vai melhorar. Quando ele trabalha estagiando pro Endeavor, ele chega a dizer que tá ali pra entender as coisas que ele ainda não consegue fazer. O objetivo dele nunca muda. Ele ainda quer ser um herói. Ele ainda quer ser o número 1. Mas o Midori ajuda ele a perceber que existem muitas coisas faltando do seu lado. O que é um detalhe interessante, porque mais pra frente, esse papel vai ser invertido. Quando você vai lá pros últimos arcos da história, por exemplo, a gente tem todo aquele pedaço lá onde o Midoriya vira o próprio Batman em pessoa e vira um vigilante. Naquele ponto da história, Midoriya assume exatamente o papel que o Bakugou tinha lá no começo, né? O Midoriya tá mais forte que todo mundo, ele acha que ele é especial e que ele consegue resolver tudo sozinho. Então ele para de trabalhar com outras pessoas e começa a agir apenas sozinho. Quem é o personagem que mais tem destaque pra parar o Midoriya nesse ponto? É o próprio Bakugou, que sabe que não tem como resolver as coisas sozinho sem ter um trabalho em equipe. Essa luta do pessoal da turma da 1A contra o Midoriya, inclusive, ela é bem legal porque o próprio Bakugou tem um papel secundário na luta. Ele não é o cara que vai mais pra cima possível, porque ele sabe que não é o momento. Isso mostra que ele realmente aprendeu a trabalhar em equipe. E o que mais impacta nos últimos 2 arcos da história pra mim, são as 2 cenas que mostram o desenvolvimento desse personagem funcionando. Lá no arco de guerra que a gente tem antes do time skip, temos uma cena onde o Bakugou faz exatamente a mesma coisa que o Midoriya faz lá no episódio 1. Ele pula pra salvar o Midoriya. E ali, o corpo dele se mexe sozinho. É naquela cena específica onde o Bakugou ele consegue o que tava faltando pra ele. A primeira vez onde ele age como um herói de verdade. E a cena que barra aquela outra lá, onde ele não aceita a ajuda do Midoriya, pra mim é simplesmente poético, mas é justamente a cena onde ele traz o Midoriya vigilante de volta pra casa. A cena onde ele finalmente é capaz de falar pro Midoriya pedindo desculpas por tudo que ele fez, né? Ele fala sobre como se sentia inferior desde o começo, ele faz um pedido de desculpas muito sincero e chama o Midoriya pela primeira vez de Izuku, colocando eles ali no mesmo patamar, deixando de menosprezar o moleque como sentindo que ele era especial por alguma razão. É nessa cena onde o Bakugou parece aprender que não, ele não é mais forte, ele não é especial, e pra ser o mais forte ele precisa da ajuda de outras pessoas. A capa desse volume pra mim é uma das melhores que Boku no Hero já teve, porque ela literalmente mostra o Bakugou adulto aceitando ajuda do Midoriya criança, voltando exatamente pro ponto onde a vida dele começou a dar errado e ele começou a se tornar uma pessoa ruim, um herói que futuramente nem seria um herói exatamente porque não sabe o significado. Aqui ele começa a ser um personagem interessante. Eu sei que existem várias pessoas, jovens, que não gostam do personagem do Bakugou e que não gostam dele desde o começo do capítulo 1 e aí decidem que vão odiar ele até o final da história. Mas eu acredito que isso seja uma forma errada de você ver um personagem em si, sabe? Aquela mesma coisa que o Wendell Bezerra falou uma vez, se você odeia um personagem fictício, é porque você provavelmente tem muito problema pra resolver na sua vida real. Personagens são feitos pra passar mensagens, e eu acredito que uma das mensagens mais bonitas que tem em Boku no Hero tá no personagem do Bakugou, talvez até no próprio personagem do Endeavor e vários outros personagens que são pessoas ruins no começo. A mensagem não só de que pessoas mudam, mas de que ninguém é especial. Se você simplesmente não olhar para os seus defeitos, você nunca vai conseguir mudar e se tornar uma pessoa mais interessante. Uma das mensagens mais bem passadas pelo Correio em Boku no Hero e uma das mais arriscadas também. E justamente por isso é corajosa. Mas enfim, acho que é isso. Tchau.